Boa noite a todos, a paz. Nesse momento aqui, estou com mais um tema para que nós possamos aprender juntos, né? É um tema que ele é muito comum no nosso meio, porém pode trazer prejuízos irreversíveis na nossa vida espiritual, porque o ser humano ele tem esse colapso, né, de esquecer das coisas nas situações mais diversas, está esquecendo das lições mais básicas. Então, um tema que eu quero abordar hoje e tomar muito cuidado para que eu não transforme isso aqui em uma exortação a ninguém, mas sim apenas em uma lição para que nós possamos aprender juntos, tanto eu quanto a quem está ouvindo. O tema é olhando o presente, esquecendo o passado e perdendo o futuro. De primeira assim a gente vê que o tema ele é um pouco complicado, mas eu quero estar explicando aqui para que melhor possamos entender. Porque eu considero olhando o presente e não vivendo o presente. Eu considero dessa forma porque olhar o presente para mim somos quando nós estamos desenquadrados, não estamos entendendo a situação que estamos vivendo hoje e, e de momento a gente acaba oscilando. Esse para mim seria um olhar o presente. O viver o presente seria uma coisa mais integrada, uma coisa mais enquadrada no mover de Deus, no mover da palavra, no mover do Espírito, né? Tá enquadrado na atual dispensação. Isso seria viver o presente, seria entender o que você está passando, o que está sucedendo ao seu redor. Então, esse para mim seria o viver o presente, não somente olhar, somente ver passar, né? Sem entender nada. E esquecendo o passado. Dentro desse contexto que eu quero trazer, esquecer o passado são esquecer as lições que no decorrer da nossa caminhada nos é passado, através de seminários, pregações, é, vamos dizer assim, experiências espirituais, experiências próprias, né? Nossas próprias experiências. Esse seria o esquecer o passado, são esquecer essas coisas, né, que nós passamos, essas lições que nós passamos. Então, para mim, dentro desse contexto, seria esse, o esquecer o passado. E perdendo o futuro. Perdendo o futuro seria consequência de todos desses outros títulos aí, né? Dos outros dois títulos que eu coloquei. Seria perder o futuro, seria perder as propostas, as promessas feitas por Deus para o nosso futuro, para a nossa caminhada, para a nossa trajetória toda, né? Nós começamos porque, ao esquecer o nosso passado, ao esquecer as lições, nós começamos a oscilar no presente que estamos vivendo, porque nós não a gente vamos começar a não entender o presente que nós estamos vivendo. Então, isso é consequência das lições que nós estamos deixando escoar pelos dedos e não estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Assim como diz a palavra de Deus, nós não estamos trazendo à memória. Então, quando chegam as situações que nós temos que colocar em prática aquilo que aprendemos, aquilo que vivemos, nós esquecemos essas lições e muitas das vezes até negligenciamos. Então, quando esquecemos essas lições do passado, nós desestabilizamos o nosso presente e, consequentemente, perdemos as bênçãos propostas, né, para o futuro, as promessas propostas e até mesmo criamos lacunas na nossa caminhada espiritual. Então, esse seria o perdendo o futuro dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui. Mas eu quero colocar também alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas para embasar essa minha linha de pensamento, esse meu raciocínio aqui, pela a graça do Espírito Santo, né?
queria trazer para que desse base no que a gente está falando e trazer alguns exemplos. Um exemplo que eu acho que, né, que me chamou muita atenção foi em Mateus 27:42, onde está ali Jesus sendo crucificado e aparecem os fariseus, saduceus, uns ali do povo, e fala para ele: se tu és o Cristo, então desce da cruz que nós vamos crer, né? Que nós vamos crer que você é o Cristo só se você descer da cruz. Ou seja, ele queria uma prova concreta, ele queria uma prova de um momento ali, mas eles esqueceram o seu passado, eles esqueceram as lições passadas, eles esqueceram o que Jesus passou 3 anos e meio fazendo, eles esqueceram o que os profetas falaram, né? Esqueceram tudo aquilo. E que, para que Jesus provasse que ele era o Cristo, era muito pelo contrário. Jesus teria que ficar na cruz, teria que morrer e teria que ser sepultado. Aí ele estaria provando que ele era o Cristo. Se ele descesse da cruz, ele não provaria que ele era o Cristo. Ele fracassaria no projeto que Deus teria dado a ele. Então era o contrário. Mas por esquecer as lições e até mesmo negligenciar, eles vieram e colocaram, né, essa situação lá para Cristo. E Cristo, graças a Deus ali, inteirado e enquadrado no mover do Espírito, conseguiu ali cumprir todo o projeto do Pai na vida dele. Então isso é uma passagem aí que eu quero, que me chamou muita atenção para esse tema. Uma outra passagem que eu quero abordar aqui seria em Êxodo 14:20, Êxodo 14:21, onde o episódio ali, né, do mar que se abre. E eu vejo ali que aquela lição do mar se abrindo seria uma lição para que Israel jamais, aquele povo jamais pudesse tirar de dentro de si. Seria uma lição que teria que ficar com eles perpetuamente. E se eles trouxessem aquelas lições vivas dentro de si, não aconteceria as inúmeras, vamos dizer assim, tragédias e castigos e negligência do povo que aconteceu no decorrer do caminho, porque a gente vê que em Êxodo 14:21 estão ali prestes a ser abatido pelo Egito, o mar se abre e eles atravessam. Quando chega em Êxodo 17:13, já estão ali ele murmurando, né? Por causa de água, que não tinha água para eles beberem e tal. Já começou a jogar a culpa ali para Moisés, ou seja, já esqueceram das lições poderosas que há poucos tempo eles já tinham vivido ali, porque ali ainda estava no começo, né? Do, da saída do povo, já tinha esquecido, já começou a murmurar, ou seja, a lição do passado não veio para o presente, desestabilizar o presente deles e ali eles já começam a perder o futuro deles, já começa a perder, né? Aí quando chega em Êxodo, ali capítulo 16:13, que ele já começa de novo a murmurar, aí ainda diz: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor quando estávamos sentados junto às panelas de carne, né? Aí eles estavam lembrando agora do passado deles. Agora eles estavam lembrando. Mas eles estavam lembrando, comparando o passado deles com o presente de agora, né? Comparando o presente deles de agora, óbvio, né? E mas eles pegaram exemplos de quando para eles estavam melhor, né? Eles compararam o presente como se eles estivessem melhor. Por quê? Porque eles já não estavam entendendo o presente que eles estavam vivendo. As lições que eles poderiam estar tirando daquela situação, eles não olharam aquilo. Eles olharam para um passado deles, aonde na mente deles estava bom, estava melhor. Mas essa falta de entendimento foi devido já a degraus perdidos por causa das lições que já foram passadas. Eles negligenciaram, não guardaram essas lições e agora estão aqui em um outro presente que necessitaria
deles lembrarem do Deus que fez eles atravessarem o mar, né? Necessitaria deles lembrarem do Deus que deixou água lá para eles, né? Deu água lá para eles. E agora estão murmurando por causa de carne, que não tem carne, tem pão. Ou seja, já perderam duas lições, já estão negligenciando aqui em outra. Então eles acabam do presente, eles já estão perdendo de novo o futuro deles, né? Quando chega aqui agora para provar que realmente eles perderam o futuro, quando chega em Números 14, 12, onde que Deus fala com Moisés: com pestilência eu os ferirei e rejeitarei, né? Aquele povo. Com pestilência eu os ferirei e os rejeitarei. Ou seja, que eles perderam o futuro. Esqueceram das lições passadas, desestabilizaram no presente que estavam vivendo e foram acumulando mais negligência. Chega um ponto que Deus realmente, vamos dizer assim, o cálice transborda, né? E aí eles perdem o futuro deles. Perderam o futuro. Porque até vai incumbir naquele episódio que Moisés intercede e tal, para que Deus não fizesse isso, e Deus de imediato não faz. Mas a gente vai ver que todo esse povo aqui morreu realmente no deserto por pestilência e pragas, né? Então Deus cumpriu essa palavra aqui. Ele não tirou dessa nação aqui, ele tirou uma outra nação. Tirou uma outra nação e fez herdar a terra. Mas dessa aqui, que ele disse que ia destruir, realmente ele destruiu. A gente vê que realmente houve a destruição do povo. E até Moisés, no episódio com Moisés, que a gente vê, onde Deus dá uma palavra, aí fica, ó, a palavra de Deus, Deus dá para Moisés, ó, vai e toca na rocha e me santifica diante do povo. Essa é a palavra, essa seria a lição que Moisés teria que guardar. Ele chega na rocha, o presente, e ele bate, né? Ele não toca na rocha, ele bate na rocha. Então o passado, a lição passada, ele perdeu, né? Esqueceu o passado. Chega no presente, ele bate na rocha e perde o futuro, que é entrar na terra prometida. Então, aí Deus fala que ele vai contemplar a terra, mas nela não entrará. Ou seja, ele perdeu o futuro. E isso são lições que eu tenho que tirar para mim, tenho que ficar remoendo isso para que eu crie uma estrutura na minha base, né? Para que as minhas lições passadas eu traga, elas corroendo dentro de mim, para que eu possa ter um presente estabilizado, para qualquer que seja a situação, eu saber que essas lições para hoje, que eu estou vivendo hoje, já me foram dadas, que eu só estou vivendo isso porque lições passadas já foram dadas. Se eu não negligenciei, eu posso trazer à memória aquilo que hoje vai me dar esperança e vai me projetar para um futuro, né? Então, é basicamente isso que eu quero estar passando. E uma passagem interessante aqui, em Apocalipse 3:3, que diz assim, ali é episódio da igreja, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, ou seja, são duas coisas diferentes, ouvir e receber. Tem até uma passagem não, uma palavra interessante, onde que é Israel, mas só que a gente traduz para o hebraico que dá um outro sentido, que é observar. Quando Jesus fala para Israel observar, ele está falando observar para cumprir. Observar no nosso português é só observar. No hebraico é observar para cumprir, né? Então são essas observações que a gente tem que fazer para que uma hora chegue ao cumprimento de tudo isso. E um outro tópico que eu quero abordar seria mais ali referente às promessas, né? As promessas que são feitas e muitas das vezes a gente não vê o cumprimento dela e dentro de nós até cai em descredibilidade essas coisas. Um exemplo bom aqui que eu quero trazer
seria Israel 7,14, onde fala ali um versículo bem conhecido: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Então, esse aqui foi uma promessa feita a Israel, só que essa promessa ela custa muito a se cumprir. Ela custa muito. E Israel acaba pegando essa promessa aqui, caindo em descredibilidade, ou seja, pega essa lição aqui, cai em descredibilidade, porque segundo os historiadores, essa promessa aí passou mais ou menos ali 765 anos para ser cumprida. A gente vê uma palavra aí que nos é dada, imagine só, numa época aqui que o povo está vivendo 90, 100 anos, no máximo 110, uma palavra para passar 700 e poucos anos para se cumprir, é um absurdo. Não teria, com ali, vamos dizer, dentro das condições de Israel, deles crerem nisso aqui. Então passa tanto tempo que eles esquecem a lição, né? Esquecem o passado. Quando Jesus Cristo chega no cenário, eles descredibilizam. Tanto que ali no episódio de Mateus, se não me engano, Mateus, ali no episódio de Natanael, né? Aí ele até fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, perdeu totalmente ali as lições, o básico, né, que eles teriam que ter crido no nascimento de Cristo. Então, o presente deles ali é, é frustrado, desestabilizado devido às lições esquecidas no passado e perdem o futuro. Quando lá em Mateus 21:19, Deus amaldiçoou a figueira, ou seja, amaldiçoou toda a nação de Israel por ter esquecido as lições do passado, ter negligenciado o presente. Acabaram é, perdendo o futuro, porque toda vez que Deus nos dá uma situação no presente, que Ele espera uma posição nossa, espera uma postura nossa, é porque Ele já deixou lições no passado. Ou você não trouxe a memória, ou nós não trouxemos a memória do que foi dito, ou nós negligenciamos as lições passadas, né? Estamos negligenciando nosso passado, estamos negligenciando nossa base, e agora no presente vamos negligenciar o presente, não vamos entender o presente e, consequentemente, vamos perder o nosso futuro. Que é até uma ênfase aqui que eu dou até no cenário aqui da igreja, né? Porque nós vemos aqui que Daniel, ele representa a igreja, ele representa a igreja, e a gente vê que Daniel, para ele entender ali as partes das 70 semanas de Israel, né? 70 semanas ali que é descrito em Daniel, ele estava lendo o que foi dito pelo profeta Isaías. A minha Bíblia aqui fala até mesmo que Daniel estava lendo o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou seja, ele estava tomando conhecimento das lições que foram deixadas para a situação que ele estava vivendo e estava discernindo o futuro que viria. Então não teria como ele perder um futuro se ele estava tomando conhecimento agora, criando uma base, criando uma estrutura para o presente que ele estava vivendo, né? E isso iria projetá-lo ao futuro. E isso foi exatamente o que aconteceu com a igreja, né? Ela perdeu aquela base, perdeu a essência, perderam as lições que foram passadas. Então elas não entenderam o presente agora, não entenderam a dispensação que estão vivendo, estão totalmente desenquadradas e isso fez com que a igreja agora percam o futuro, né? Vão perder o futuro, assim como Israel. Aí você pode até falar, mas de Israel vai sobrar um povo aí. Mas só que o povo que vai sobrar de Israel, se eles clamarem, né? Que vai sobrar, a gente vê que não é mais nem povo. A Bíblia trata como remanescente, ou seja, é uma porção tão pequena que não dá mais para considerar nação, considerar povo. Vai ser uma minoria ali que dá para contar nos dedos, né? Melhor assim se dizendo. E uma outra lição épica mesmo assim que eu quero trazer é o mesmo episódio ali de Samuel 13:8, né, com Saul,
onde Samuel manda ele esperar para fazer o sacrifício, ele não espera, faz o sacrifício e acaba negligenciando ali uma lição, né? Ali é um ponto que a gente vê claramente que Samuel dá uma palavra, dá uma lição, né? Saul esquece aquilo, dá um colapso ali no momento que ele está vivendo, ele para de entender, negligencia aquele momento e perde totalmente o futuro dele. Então, basicamente é isso que eu quero trazer aqui e espero que tenha ficado bem explicado, né? E que Deus possa abençoar a nossa mente aí para abrir mais pontos, para que nós possamos atentar mais para essas lições, né, que nos são dadas e que venham criar dentro de nós realmente uma estrutura para que nós possamos entender o nosso presente e, com isso, fazer uma projeção para o nosso futuro. E as coisas que nós não entendermos, nós procurar, né? Porque procurar no nosso passado, procurar nas lições que vai estar lá. Com certeza vai estar lá, porque Deus não vai fazer, não vai nos deixar viver uma situação pela qual Ele não tenha já nos dado uma base, uma estrutura para que isso nós tenhamos uma postura considerada boa com Ele, né? Então é basicamente isso aí que eu quero deixar para os irmãos aí. Que Deus possa nos abençoar. Amém.